Olá, alunos do segundo ano do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar continuidade aí nas nossas aulas online, né? Hoje a gente vai mudar a vertente, trabalhar aí com as atividades agropecuárias, sistemas agrários, né? Saindo um pouco da urbanização e indo para a agropecuária, ok? Bom, pessoal, a gente vai fazer um contexto geral aqui, histórico, né? A respeito da agropecuária no mundo, né? Olha só, uma das mais antigas atividades humanas, a atividade agrária, passou por profundas transformações desde a pré-história até os nossos dias atuais, né? O estágio da caça e da coleta, do estágio da caça e da coleta, a humanidade chegou ao plantio no final do Neolítico, cerca de 8.000 a 5.000 antes de Cristo. O plantio foi desenvolvido inicialmente, né, às margens de vários rios, dentre eles os mais importantes, o Nilo no Egito, o Ganges na Índia, Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o Yangtze-Kiang na China, tá? Então, o homem, desde o seu processo de saída do sistema coletor para o sistema sedentário, ele buscou, né, a agropecuária como fonte de recursos, né, da sua sustentação. Então, desde o início da agricultura foi ainda e ainda continua sendo praticada de maneira, a agricultura continua sendo praticada de maneiras diferentes, de acordo com cada época e cada lugar em que é desenvolvida, tá? Com o processo aí, a descoberta de técnicas modernas, áreas inóspitas, ou seja, áreas que você nunca imaginava ter um plantio, né? Poderia ser aproveitados, como as áreas desérticas, né? Que a gente tem exemplo em Israel e na Califórnia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Passa a ser utilizados na agropecuária, tá? Isso tem provocado, né, por conta do excesso de produção ou da necessidade de exceder a produção, justamente por conta, a partir da Revolução Industrial, e principalmente durante o período da Revolução Urbana, né, aquela saída provocado justamente pela Revolução Industrial, né, a saída da população do campo em direção à cidade. Então, a agricultura ela foi inserida na economia industrial e passou a ser fornecedora de matéria-prima e alimento, né? Além do mais, consumidora de máquinas, pesticidas, vacinas, rações para animais da indústria, né? Como a indústria não desenvolveu em todos os países do mundo, além de ter adotado processos diferentes em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, industrializados, a agricultura também assumiu características diferenciadas em cada um desses países, principalmente após a Revolução Industrial. Nos países subdesenvolvidos, industrializados, com essa pseudo-modernização, essa mega-modernização do campo, resultou em um êxodo rural, ou seja, na saída desse trabalhador que não tinha condições de vida no campo em direção à cidade, engrossando aí estatísticas de desempregos, né, e situações miseráveis nas cidades. Países que viveram aí basicamente da agricultura tentam evitar a fome e manter de um modo, né, de vida ligado de uma forma ao campo, tá ok? Bom, falando agora a respeito dos sistemas agrários, né, nós temos 4 tipos aí. Vamos elencar cada um deles, né? A agricultura itinerante, o plantation, a agricultura de jardinagem e a agricultura moderna, né? Apesar de serem formas de práticas agrícolas diferentes, né? Elas possuem 3 fatores básicos: é o capital, a terra e o trabalho, tá ok? Então tem que estar interligado esses 3 fatores aí. A agricultura itinerante, esse sistema agrícola ele é praticado com técnicas rudimentares, né? Uma das características negativas que provoca é o esgotamento do solo. Ou seja, junta-se é como se fosse a agricultura familiar hoje. Junta-se várias pessoas, né, em prol de uma única agricultura, tá ok? A agricultura de jardinagem ela já é um pouco diferente. Ela é praticada principalmente nos países asiáticos, como o Japão, a Indonésia, a Tailândia, né? Principalmente voltado lá para a questão do arroz, da produção do arroz, em planícies que nós chamamos de planícies inundáveis, que ficam com água praticamente o tempo inteiro, né? São arroz que são produzidos dentro de terrenos encharcados, né? E até em áreas montanhosas, onde são construídos os formatos de terraços como esse que vocês estão vendo aqui na imagem, tá?
As principais características das jardinais são escassez do espaço para o plantio, utilização de numerosa mão de obra, devido a uma grande quantidade de pessoas estarem envolvidas ali, não só no plantio, mas também na colheita. É feito em pequenas propriedades, principalmente na Indonésia e na Tailândia, né? Produz uma elevada de mão de obra numerosa e manual. É pequena propriedade agrícola, possui uma elevada produtividade, também é utilizado o uso de adubos e irrigação, e é uma área policultora, né, que tem vários outros tipos de produtos agrícolas ali próximos, né, diversificados, né. Bom, já a agricultura moderna, ela difere das outras, né, é típica dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, que adotou primeiramente essa técnica, né. Caracteriza-se aí pelo uso de sementes selecionadas. A gente teve a Revolução Verde, atualmente a gente tem os transgênicos, que posteriormente a gente vai comentar a respeito mais aprofundado desse assunto, né? Emprega pequena mão de obra, tem um uso intensivo de máquinas e técnicas modernas, né? De caráter empresarial, e também a propriedade de terra ela é bastante grande, né? São os latifundiários, grandes proprietários de terra. Por quê? Porque essa produção ela é praticamente toda voltada para a exportação, né? É uma monocultura, tá? Diferente das outras que empregam a policultura, tá? E por último, o sistema plantation, né? Isso aqui foi típico dos países subdesenvolvidos, né? O Brasil teve isso na época dos engenhos canaviais, né? Para os engenhos, né? Então, também característica de latifúndio, de grandes propriedades rurais, de monocultura, que cultiva também um único só produto, porém de mão de obra barata e desqualificada com o objetivo de explorar. Então, na época colonial, no período colonial, não só o Brasil, mas a Colômbia, né, alguns países do continente asiático e africano também passaram por esse processo de não só de colonização, mas de emprego do plantation, né, que é símbolo e marca aí do sistema colonial de produção. Ok? Bom, pessoal, obrigado a todos pela atenção e pela participação. Espero que estejam se cuidando aí contra essa questão do Covid, né? Nós estamos aí conectados contra o Covid-19, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? E aguardamos o mais ansiosamente possível aí a recuperação do mundo, né? Vamos dizer assim, com o surgimento de vacinas, e que nós possamos nos encontrar novamente, tá ok? Então, outra coisa também, essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis, né, no meu canal do YouTube, o Gel Cerrado. Sempre que vocês necessitarem dessas aulas, basta recorrer ao canal e buscá-las, tá? Forte abraço e até a próxima.